Fala galera, antes de mais nada, compartilhem, vocês têm que divulgar, afinal de contas, os leites das crianças, na verdade tem uma criança só, tem que, mas que muitas vezes come por dois, viu? É difícil a situação. Hoje quem me recebe, Roger Machado, eu não vou dizer treinador, porque é um amigo que eu tenho em Porto Alegre, no Brasil, e não importa o clube que ele esteja, estou torcendo. Roger, César, como é que tá? É um prazer te receber aqui na minha casa. Prazer é todo meu. Em primeiro lugar, antes de falar do lado profissional, o lado pessoal, que estamos mais ou menos parecidos. Porque eu, antes de sair de casa, eu tenho que pegar a criança na creche, a minha filha na creche, eu tenho que deixar de banho tomado para ir gravar com o Roger. Aí o Roger fala para mim, não, César, vem de uma vez que eu tenho que dar banho, tenho que botar para jantar. Essa vida de pai, treinador, é difícil, hein? Então, essa divisão, principalmente nos momentos que a gente não estamos atuando, né, trabalhando, né, eu digo que eu faço às vezes de papai babatorista, né, e para mim é muito importante poder participar da rotina delas, né. Eu que fiquei 7 meses em São Paulo morando sozinho, né, no período que eu estive no Palmeiras, elas iam no final de semana, obviamente, e sempre que podia eu dava uma escapadinha para cá, mas esses momentos para mim eles são muito importantes, a vivência familiar. Porque eu tô por deixar elas aqui, a família inteira aqui, né? E você sozinho lá em São Paulo, no Palmeiras. Então, César, eu imaginava poder levá-las, né? Obviamente, para onde quer que eu fosse. E a primeira oportunidade foi o Atlético, na época anterior a isso, né? Eu fui treinador do Juventude e eu morava em Caxias, mas acabava o treino muitas vezes... 1h30, né? 6 horas, 6h30, eu pegava o carro, vinha dormir em casa, voltava no dia pela manhã. Então 2, 3 vezes na semana eu dormia em casa. Não houve necessidade de fazer a mudança. Em Novo Hamburgo a mesma coisa, né? Então em BH foi a primeira oportunidade. No início eu disse, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar, a gente sabe essa estabilidade da função. Nós ganhamos o Campeonato Mineiro e eu disse, bom, eu acho que... até o final do ano, ao final do término do contrato, essa conquista vai nos amparar, né, e para que a gente consiga pelo menos encerrar um ciclo, né, porque o ano vinha bem, o Campeonato Brasileiro iniciando, né, a Copa do Brasil, as classificatórias acontecendo, melhor campanha na Libertadores, e diante disso eu disse, bom, acho que dá para a gente vir, né, troca de escola, né, início um ano, tranquilo. Troca de escola, aluguei uma casa em BH, isso em abril. Né? E 4 meses depois... Teve que devolver a casa. Tive que devolver a casa, trocar a escola de novo. Até pensamos em ficar lá até o final do ano, mas como não sabia onde ia estar no próximo ano, resolvemos voltar para casa. Daí, a partir desse ano, porque percebi um pouco no desenvolvimento das meninas, né, que em um lado foi bom a troca, né, pela convivência, conhecer outra escola, da mesma metodologia que ela estuda aqui, outros fizeram outros amigos, mas também no desenvolvimento também acaba tendo algum tipo de problema, né? Porque tu deixa um lugar, deixa os teus amigos quando retorna, né, precisa novamente reconquistá-los. E a partir desse ano a gente acordou que, se não for uma situação, né, bem definida para fora do país, onde tu tem um pouco mais de estabilidade, elas ficarão aqui como base, né, e eu vou e volto, mas a saudade é grande. Pô, só imagina, né? Quando a gente fica aí 2, 3 dias assim, longe de casa, a saudade aumenta. Bruce, vamos começar ali, porque nós estamos numa sala especial, um canto especial da casa do Roger, e primeiro retrato que eu vi foi esse aqui, Roger, de 92, estávamos conversando até antes. Isso aí, isso aí. Acho que foi tudo, aqui tudo começou. Esse é uma recordação da época que eu disputava muitos campeonatos de várzea, né? E Porto Alegre era famoso pelos campeonatos, né? Muito forte, né? A várzea de Porto Alegre sempre foi muito forte. Eu não sei como é que anda hoje. Hoje tem, até já te respondo, hoje a questão dos campos diminuiu, então verdade. Fica um pouco mais concentrado. Grande Porto Alegre, então tem campeonatos fantásticos. Eu imagino. No meu período ali de 15, né, até os 17 principalmente, né, foi o período desse ano quando eu entrei no Grêmio, eu disputava a Copa Ajax, futebol de salão, de campo, Copa Paquetá, os campeonatos interpraças, né, que haviam muitos, né, na cidade, e eu digo que aí eu me desenvolvi como atleta. Né, e esse ano de 92, ele bem provável não, certamente foi o ano que eu fui para o Grêmio fazer o teste. Eu cheguei ali perto de julho de 92, né, e não saí até os 28 anos, né, foram 12 anos. E sempre na esquerda. Sempre na esquerda, por influência do meu irmão.
né, por influência do Walter, que também jogou na base do Internacional, teve uma carreira ali até perto dos 28 anos como jogador profissional, jogando lateral esquerda. Zagueiro lateral esquerdo. Até que jogou alguma coisinha, né? O pessoal pode até curtir aí, se você acha que o Roger jogou bem, dá uma curtida, dá uma compartilhada para os amigos. Também outro detalhe que eu vi, muitas camisetas. Essas camisetas são que tu jogou ou que tu trocou? Muitas delas foi que eu joguei, César, e muitas, obviamente, que eu troquei, né, com os times, com os outros atletas de outros times. E muitas delas também, por gostar da coleção de camisas, alguns amigos jogadores, ex-jogadores, nos clubes que jogaram, me trouxeram como presente. Então, eu imagino ter aqui a última contabilidade que eu fiz, eu acho que tinha perto de 350 camisetas. Tem duas camisetas em cada cabide. Camisa que, né, quando eu fui para a seleção, essa aqui é a primeira convocação que eu fiz, que eu tive. Essa seleção, essa camiseta aí, que é da Copa de 94, né? Essa aí. Essa aí, eu posso dizer, a última seleção que eu torci. É. Eu era pequeno. Eu tinha 6 anos. Essa camisa aqui, essa camisa é do jogo final da Libertadores de 95. Essa aí, acredito, seja uma das mais especiais, né? Tem uma passagem que ela estava rasgada aqui, embaixo do braço, porque essa é do intervalo, alguém rasgou, né? Me puxando. E ela estava rasgada. Era rápida. Ela estava rasgada fazia quase 20 anos. Um dia minha sogra veio aqui em casa, Roginho, tava dando uma olhada nas tuas camisas ali, ela gosta de costurar. Tipo rasgada ali, eu aproveitei, eu tava com tempo aqui, eu costurei e disse, não, minha sogra. Justo essa, eu não vou nem costurar qualquer outra. Acredito que as principais camisetas que eu guardo no coração é do Grêmio. Foi um período muito marcante para mim, né? Eu digo que eu cheguei um adolescente no Grêmio e saí um adulto, né? Com 28 anos, né? Dos 16 até os 28 anos, vivendo ali dentro, convivendo com muita gente que formou o meu caráter, né? Como indivíduo, como pessoa. E principalmente como profissional também, nesse período ali, né? Foram 3 clubes da minha carreira, né, César? 12 anos no Grêmio, 2 anos no Japão e 3 anos no Fluminense. Outro período bem marcante para mim. Sabe Então é uma recordação bonita. Gosto de tê-las bem organizadas. O que o Japão te trouxe? O que o Japão me trouxe? O Japão, eu costumo dizer que do ponto de vista pessoal, a minha vida se divide em antes e depois de ter morado no Japão. Porque eu aprendi muita coisa do ponto de vista pessoal, de um povo educado, de um povo organizado, de um povo gentil, em que as coisas funcionam, que tem um respeito pelo mais velho, né, pela sabedoria da pessoa mais velha, que o país é organizado e bem ordenado para que as coisas funcionem bem. Né? Foi um período marcante para mim, pessoalmente. Estava olhando o seu Kobe lá. Eu tava te procurando ali, mano. É cabeludo ali. É que lá não tinha o quê? Não tinha barbeiro lá? Não, é que estava longe do país, eu já estava querendo experimentar um cabelo black, né? Que eu nunca tinha conseguido deixar aqui. Daí eu deixei. Esse aqui é o Kazu, lembra? Kazu, verdade. Kazu. Eu lembro, sim. O Suga jogou no Brasil, jogou no Santos, fala muito bem português, até hoje falo com ele. São bem parecidos, né? Não são nada, mano, diga isso. O Bando, um atacante que também volta e meia... O Bando sacanearam ele nessa foto, né? Pois é. Acho que ele foi falar alguma coisa ali na hora. O Iabo. Eu lembro de muitos. O Horvik, que era um estrangeiro também, junto com eu. E esse foi o primeiro ano. O segundo ano eles trocaram a cor do uniforme. Imagina no Brasil, né? Se a gente... Trocaram aqui, de maneira radical. Era preto e branco e virou um bordô. Roma? Quase a Roma. Bordô. Que loucura, né? Bordô é o time que tá jogando o jogador do Barcelona que saiu agora. O Iniesta. Tá lá no Viseu Kobe. Agora eu olho as outras fotos aqui, os posters, a maioria com o Grêmio.
Óbvio. Sim, sim. Aí, Proporcionalmente, né? quando você para assim, olha, tipo, a Copa do Brasil ali em 94, você olha, poxa, eu participei de tudo isso, eu tô na história do Grêmio. Porque hoje o Grêmio vive um bom momento, quando fala em Libertadores, eu não lembro da década de 90. Igual. Então, o que passa, assim, né? Ah, César, a dimensão do feito, né? A gente só se dá conta, de fato, muitos anos depois, né? É. Quando está construindo a história, que nem esses atletas todos que hoje, né, também vivenciam esse momento vitorioso do clube, só vamos dar conta desse período, como quanto foi marcante daqui a alguns anos. Né? Porque eu me recordo que eu joguei 10 Libertadores. 10. Eu ganhei a primeira. Né? E eu achei que, como eu ganhei a primeira, eu achei isso, bom, não é tão difícil a competição, né? Vou encarrilhar umas 3 ou 4 Mais ou Libertadores. menos o Zidane quando treinador. Ganhei uma Champions, mas na segunda. Então, depois, quando se dá conta que tu olha para trás, foi Copa do Brasil 94, 97, 2001. Libertadores 95, vice do Mundial, Campeonato Brasileiro 96, 5 campeonatos estaduais entre essas competições, né, uma década, né, disputando e rivalizando contra outros grandes clubes do Brasil. E daí eu olho todos esses caras que conviveram esses momentos comigo, a maioria, né, deles jogaram depois em altíssimo nível, né? Isso é a prova de que de fato, quando tu tem uma equipe vitoriosa e que durante uma geração é muito conquista bastante, existem grandes jogadores, né? O Paulão, o Ayup, esse aqui é 94, né? O Aguinaldo, Pingo, o Fabinho, Darley, o Nildo, o Jamir, Miguel, o Emerson. O Emerson hoje, se você passa na rua pelo Emerson, não reconhece. Ele não era o Emerson. Carequinha, né? Carequinha. Mas ainda me confundem com ele. Pela mesma vez podia alguém me chamar de Emerson. O Emerson, que no Esporte Interativo, deu a primeira entrevista. É mesmo? Pra falar da Champions. Então ele falou lá do Real Madrid e tudo mais. Hoje tá morando nos Estados Unidos. Tá morando lá. Nos Estados Unidos ele tem um projeto relacionado ao futebol, né? Eu tinha outro aqui em Pelotas, na cidade dele. Eu não sei o que aconteceu no Fragata. Eu também não sei, depois que eu conversei mais com ele. Teu futuro, Roger, é inevitável, né? Eu vim aqui para falar mais do teu passado, lembrar um pouco o presente, até porque todo mundo fala que esse Grêmio de hoje tem o dedo do Roger, né? Do Pepe Roger. Pepe Roger. Quantas vezes já ouviu essa aí, Pepe Roger? Mas não foi eu que pedi esse apelido, não, né? Costumam botar esse apelido da gente para depois fazerem chacota, né? Quando as coisas não andam bem. Eu não gosto muito dessa relação, né? Porque eu acho que cada um tem que construir a sua identidade. Mas o meu futuro vai ser dentro do esporte por algum tempo mais, né? Com 43 anos, César, eu acumulei aí 17 anos como jogador, né? E contando auxiliar e treinador principal aí já vai quase uma década, desde 2011, quando eu entrei no Grêmio como auxiliar técnico da casa, né? Espero contribuir mais um pouco. Esses anos todos têm me dado bastante experiência, bastante aprendizado, né? Cada trajetória você cresce um pouquinho mais, você amadurece, né? E também ganha muitos cabelos brancos e a barba também. Hoje eu fiz a barba, porque senão eu ia estar com a barba toda branca para falar contigo. Mas é uma profissão que é igual cachaça pra gente, né? Reclama, mas no final eu vou. Tu reclama, sai, fica durante um período, né, sem muito contato, que nem esse momento que eu tô. Se tu me perguntar como é que foi o jogo de ontem, né, ou como é que foi o jogo da semana passada, eu não vou saber dizer, porque eu acabo vendo só apenas, né, ou os gols ou algum noticiário falando a respeito do jogo. Mas daqui a pouco dá saudade de novo, né, tu planeja de novo e recomeça, né? Eu quero poder contribuir mais, né? Eu não me imagino durante muito mais tempo, né? Até porque quero viver outras coisas, né, fora do futebol, com as minhas pequenas, né, ver o desenvolvimento dela, isso que a gente acaba perdendo um pouco. Isso é verdade. Mas eu acho que ainda tem bastante lenha para queimar ainda. Sabe que eu deixei essa pergunta para o final do nosso passeio aqui, né, no túnel do tempo, porque eu já comecei a pensar, minha filha tem 10 meses. Já pensou quando ficar um pouco maior? Pai, tem que conversar com o senhor. Quer mesmo falar sobre isso? Quer mesmo perguntar sobre isso? Sabe por quê? Eu fui na primeira homenagem ao Dia dos Pais da minha filha. Foi essa semana, a semana que a gente está gravando.
E pior que eu fiquei viajando pensando nisso. Porque todo mundo fala que... Pra mim tá mais perto, né? Tá mais perto. Porque tem quantos anos as filhas? A Gabriela tem 10, faz 10 agora, 4 de setembro. E a Júlia vai fazer 13 em novembro. Então, já tá chegando os 15, né? Meia perto dos 15. Sabe que eu fui, teoricamente, apresentado nos 15 anos da minha esposa. Então, vai! E aí? César, assim, eu adoro ser pai de meninas. Né? Eu me recordo, né, quando a gente estava planejando, eu queria menina. Tu queria? Né? Queria menina. Não sei se muito em função de não desejar, ao ter um filho homem, a cobrança em ser jogador de futebol também, né, fosse muito grande e não querer conviver com isso novamente. Mas elas são filhas, puxa-saca da gente, né? Isso é verdade. As filhas são puxa-saca da gente. Mas elas estão crescendo, né? A gente cria os filhos para o mundo. Né? Cria aí o que a gente pode oferecer é educar, o que eu sempre digo, é a mesma coisa que eu digo para os meus atletas. Né? A gente treina, educa pelo exemplo. A gente passa a informação, né? Divide o conhecimento e a experiência, na verdade, né? Porque ser pai não vem com manual, né? Os filhos não vêm com manual, né? Então a gente absorve muito dos nossos pais, né? Eu sou o caçula de 7 irmãos, então eu fui criado, eu digo que eu sou um felizardo, que eu fui criado a muitas mãos. Sempre havia alguém na rua quando eu estava fazendo alguma coisa que talvez não devesse. Eu disse, vou contar para tua tia, tu vai para casa. Né? Alguém que puxava a orelha e me levava de volta para cá. Roger. Nunca teve apelido? Não, nunca tive apelido. Magrinho, magricelo, talvez por ser muito magro, né? Mas nunca tive apelido. E então a gente procura passar a melhor educação, a melhor forma possível, né? E depois acreditar que depois elas vão poder escolher e tomar as decisões, né? Pela cabeça, pela sua cabeça. O que elas falam quando olham as fotos? Assim, pai, tu foi campeão aqui. Pô, tu vestiu essa camisa da seleção, pai? A relação delas, especialmente, eu deixei para ser filhos mais tarde, né? Porque eu não imaginava que eu fosse ser treinador imediatamente. Né? Então eu disse, olha, quando planejamos ali, ter filho perto dos 30 anos, né? Quando estiver parando, elas estão entrando em idade escolar, né? Já vamos estar em Porto Alegre, a rotina vai ser pouco alterada, mas nada acontece como a gente planeja, né? Mas a relação do futebol para ela nesse novo cenário é um pouco a ausência do pai, né? O futebol está relacionado à ausência do pai. Isso é verdade. Né? A ida delas ao estádio, muitas vezes, né? Elas já manifestaram que não gostam de ir porque ouve as pessoas falarem mal do pai. Ou em casa, quando o treinador tu traz um jogo para casa para tu rever, né? Tu tá trazendo trabalho para casa ao invés de dar atenção para elas, né? Ou tá vendo alguma coisa na televisão, algum jogo que está passando. Então a relação, obviamente, ela tem uma admiração muito grande, elas gostam que eu compartilhe as histórias do futebol com elas, né? Elas gostam de ouvir, elas gostam de saber como é que funcionava no meu período, se hoje é diferente, se o jogador é diferente, se o clube é diferente, se o futebol mudou, né? Mas ela se mantém um pouco mais reservada. Assim, tem uma passagem muito marcante, um dos momentos, acho que ano passado, quando eu fui levar elas na escola, né, uma das crianças assim me viu, né, e me relacionou ao futebol, né, e eu acho que não sabia que eu era pai delas, né, e disse, nossa, que sorte é de vocês, né, vocês são filhas do Roger Machado. E aí a menor disse, de que adianta? Ele nunca está em casa? Dorme com esse barulho. E aí dorme com esse barulho. Sabe que isso aí corta o coração. Né? Então, assim, esses períodos, o fato, eu escolhi por organização de carreira, né? Tentar pegar um trabalho por ano e de preferência no começo dele. Por um posicionamento político, né? Porque se a gente entende que não é correto o treinador ser demitido, né, organizando um trabalho, início de trabalho, também não é correto eu pegar 3, 4 times no mesmo ano, né? Mas que eu disse, não julgo quem faça, porque cada um sabe onde aperta o seu calo, né, César?
né? E também, nesses momentos, como foi da interrupção agora e como foi ano passado, eu poder vivenciar o dia a dia delas durante essa parte do ano, né? Porque durante o ano corrente, eu não tenho muito estando morando em São Paulo, mas ainda não tenho muito essa agilidade de poder estar junto com elas, né? E porque para mim a família é a base de tudo, né? Se em algum momento, né, eu entender que essa atividade, essa correria dessa profissão, essa instabilidade estiver prejudicando de alguma forma, né, o crescimento delas ou me tirando do convívio com elas, não tenho dúvida de parar, redimensionar, reorganizar, né, para que eu fique mais tempo em casa e com elas. Isso é o Roger Machado, um exemplo de pai, um exemplo de profissional, um exemplo de jogador, né? Agora um exemplo de treinador. Para encerrar, quero te agradecer. Pode falar quantos clubes te procuraram até agora? Já que não vai aceitar mesmo, né? Pode falar. Porque eu acredito que todos os dias o telefone deve... Eu não digo todos os dias, mas quase todos os dias. Não tô com essa bola toda, né? E aí, Roger, vem pegar o Vitória. Vem pegar o... Deixa eu ver... Quem é que trocou aí recentemente? Mais esse time do meio para baixo da tabela. Fluminense. Eu te confesso que eu não saberia dizer, sabe por quê, César? Porque como a gente denomina alguém, né, um agente para lidar com as situações, né, a gente já passa essa atribuição para ele, né? Então, como ele já sabe, né, da decisão, né, ele absorve e nem repassa, né? Agradece, né, e o mercado, de uma certa forma, já entende um pouco essa sequência, né? Mas houve né, alguns convites, né, mas eu me mantive, né, firme na minha decisão, né, de conseguir planejar um ano desde o começo. Vamos ver se essa ideia, né, eu consigo manter por mais tempo. Se aparecer algo fora do Brasil, aí, quem sabe? Daí a gente pode olhar com um pouco mais de carinho. A gente vai lá acompanhar o Roger fora do Brasil, nos Estados Unidos, já que tem bastante brasileiro lá, tem pessoas expandindo. Futebol lá, crescendo. Futebol crescendo. Quando vem, a gente vai lá, não tem problema nenhum, viu? Quero te agradecer, Roger, porque você é uma pessoa que eu considero muito amigo, uma pessoa do bem, uma pessoa que ganhou muito e é humilde. Tem gente que ganhou metade aí, anda numa balaca. Não, o Roger ganhou muito dentro de campo, vem ganhando fora de campo, não é à toa aí que é sempre lembrado por torcedores do Grêmio, organização num período que o Grêmio não vinha muito bem, não ganhava nada, nem gauchão. Roger foi lá, conseguiu organizar. Aliás, tu substituiu o Filipão no Grêmio, né? Sim. E agora a gente substituiu o Palmeiras. Tu chegou a conversar com ele ou não? Não tive oportunidade. Eu fui me despedir no dia seguinte dos atletas, mas ele acho que estava fora do Brasil, estava retornando. Falei com o Turra. Com o Paulo falei. E é o mundo da bola, não adianta. Mas depois vão se encontrar. Vai se encontrar de novo. E assim vai. Foi teu treinador, né? Foi meu treinador, assim como o Renato também. E ele deve estar pensando, puxa, tô velho, hein? Eu tô substituindo o Roger, meu Deus do céu. Quando eu cheguei aqui, eu olhei uma placa dizendo, vende-se. Ele falou, pô, o Roger tá mal, tá desempregado. Tu tá mal, Roger? Vamos fazer uma vaquinha virtual aqui. Quer vender a casa? Não, vamos... A gente tem um sonho de ter uma casa grande, né? A minha casa é bem grande. E agora a gente percebe que... Não serve muito. Que pode viver com menos. É verdade. Todo mundo pensa. O pior é que todo mundo tem essa filosofia. Tem uma casa grande. Aí quando tem a casa grande, pô, mas pra que é tão grande? Pode ser menor. Percebe que não tem que a necessidade. Mas não quer sair de Porto Alegre. Não sai de Porto Alegre, não sai da Zona Sul. Né, que eu adotei, eu sou da Zona Norte, né? Sou lá da Auxiliadora Monte Serra. Mas faz quase 20 anos que eu moro na Zona Sul, assim como tu, e não largo por nada. Isso é verdade. Aliás, muitos jogadores optam pela Zona Sul pelo trânsito, pelo ambiente um pouco mais, tendo mais árvores. Então é um ambiente bem mais tranquilo que a Zona Norte, a Zona Leste, que tem um pouco mais de movimento, né? Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até o final esse vídeo. Compartilhem, continuem curtindo aí o canal César Fabris, porque nós vamos aí rodar o Brasil inteiro nesse projeto que tende a crescer, né? E graças aos amigos aí vem dando aí um up bem interessante. Valeu, Roger. Falou, César. Um abraço a todos. Um abraço.